na observação dos sinóticos, nós vemos os 3 evangelistas, cada um dando a sua versão daquilo que acontecera. Alguns detalhes importantes que nós vemos em um evangelista, nós não veremos no outro. Sabemos muito bem que o evangelho sinótico fora escrito para uma classe de ouvintes. O evangelho de Mateus, ele é escrito especialmente para os judeus. Nós entendemos isso quando nós lemos a biografia e vemos Mateus fazendo questão de evidenciar um milagre ou uma ação de Jesus e usar o termo, e ele fez isso para que se cumprisse o que estava escrito no livro do profeta, por exemplo, Isaías. A segunda maneira de nós observarmos que o Evangelho de Mateus ele é escrito para o judeu é quando ele apresenta Jesus numa genealogia, a saber que Jesus é esperado da descendência de Davi. Então Mateus escreve para os judeus o Cristo prometido, o Cristo que foi pregado, o Cristo que foi anunciado pelo profeta messiânico Isaías. O evangelho escrito por Marcos, ele é o evangelho escrito para os romanos. Percebemos que o evangelho de Marcos é um evangelho de impacto. O evangelho que traz mais detalhes na sua biografia. Porque os romanos, por si só, são apaixonados, são praticamente doidos por algo que impacta. Então Marcos escreve a sua biografia para impactar o coração dos romanos. Já o Dr. Lucas, por sua vez, ele vai escrever o seu evangelho visando o público gentílico, o povo que aceitou a Jesus após a sua crucificação. Evangelista Bruno, qual das 3 evangelhos é válido a história? Os 3. Cada um está dando a sua visão. O evangelho de Mateus, ele vai nos dizer que quando Jesus vai fazer a travessia no lago de Genezaré ou no mar da Galileia, Mateus vai nos apresentar um cenário diferente do que Marcos e Lucas apresentam. Mateus vai dizer que os ventos batiam na embarcação ao ponto da embarcação ficar à deriva. Já o Marcos e o Lucas vai dizer que um vento, só que ele vai usar um termo violentamente, batia na embarcação.
Perceba que o Evangelho de Mateus, ele faz questão de apresentar 2 endemoniados dentro dessa cidade. Já o Evangelho de Marcos, ele nos apresenta apenas um. Só que com bastante detalhe. Quando Jesus está fazendo o seu culto à beira-mar, eu gosto particularmente da forma de Jesus conduzir o seu culto, porque se tem uma lição que Jesus nos ensina dentro do culto, é que quando o culto ele é gerido, é dirigido por alguém que tem um relacionamento com Deus, o culto pode ser extenso, mas ele não é cansativo. A palavra pode ser longa, mas você não sente vontade de ir embora. E todas as vezes que Jesus está fazendo um culto à beira-mar, a Bíblia nos diz que junta uma grande multidão em volta de Jesus. E aqui mexe com a minha cabeça, porque quando Jesus começa o seu ministério após sair do Jordão, diz o texto sagrado que a sua fama vai crescer, ao ponto das pessoas questionarem, dizendo: quem é este que prega com muita autoridade? Se tem uma coisa que eu aprendi, pastor Renato, é que se for pregar, pregue com autoridade. Se for louvar, louve com autoridade. Porque o timbre da voz impressiona quem está lá fora. A voz bonita impressiona quem vem ver a aparência. Só que a autoridade é diferente. Porque quando se tem autoridade, não pode ter aprovação da terra. Eu vou começar a pregar. Quando se tem autoridade, não pode ter aprovação do homem. Quando se tem autoridade, pode todo mundo virar as costas para você. Mas quando se tem autoridade, é você abrir a boca na terra e Deus escancará o céu para você. Mas tem que ter autoridade. E a pergunta é essa: quem é este homem que prega com muita autoridade? E eu encontro esse questionamento, evangelista Tiago, no Evangelho de Mateus, quando os discípulos vão questionar a Jesus, dizendo: mestre, nos diga algo. Aquilo que o fariseu prega vai doer, mas vai curar. Devemos ouvir? Jesus olha e diz: com toda certeza, porque aquilo que eles pregam é palavra de Deus. Só que lá vai Jesus: mas nunca pratiquem as obras que eles praticam, porque eles pregam, mas não vivem o que pregam. Eles ensinam o caminho, mas eles não trilham o caminho. Jesus vai muito além, evangelista Rogério. Eles são semelhantes a sepulcros caiados. São bonitos por fora, são belos pela aparência. Eu vou falar o português claro. A embalagem chama a atenção de longe, mas por dentro são semelhantes a sepulcro caiado. É cheio de pobreza, é
Lá vai para quem trouxe o glória nesta noite. Não se sinta pressionado porque você anda sozinho. Não se sinta pressionada porque você anda sozinho. Porque nem sempre aquele que está certo vai estar rodeado de amigos. Oh glória, oh glória. Segura que eu vou correr no tempo aqui. Jesus está promovendo aqui uma cruzada à beira-mar. Diz o texto sagrado que depois que termina o culto da vida, Jesus vai dar uma ordem para os obreiros que todo mundo conhece. Ele vai entrar no barco, vai ajeitar um lugar para ele descansar, vai olhar para os obreiros e vai dizer: passamos para o outro lado. E diz aqui o texto que após ele dar essa ordenância, ele vai deitar a sua cabeça e vai descansar. A travessia é curta, é breve, é rápida. Não tem como dar errado. Jesus está deitado, descansando. Os obreiros obedeceram a ordem de Jesus e estão atravessando. Só que a Bíblia diz que de repente vem uma grande tempestade. Meu Deus. Aqui entra aquilo que eu falei alguns instantes atrás. Enquanto Mateus vai dizer que os ventos batiam na embarcação, Marcos e Lucas vai dizer que apenas um vento batia. Só que o que me chama a atenção dentro desse contexto aqui é que no meio do caos, é que no meio do cenário adverso, eu vou ser mais radical, no meio do cenário de morte, no meio do cenário de incerteza, tem alguém dentro do barco dormindo e descansando. Eu arrepiei, lá vai de novo. No cenário em que jogaram para morrer, alguém está dormindo e descansando. Eu preciso partir para a racionalidade, lá vai. E quando a tempestade se levanta, evangelista Rogério, talvez Pedro, Tiago e João olhou um para o outro e disse: nós conseguimos atravessar a tempestade, porque de mar nós entendemos, de barco nós entendemos, nós trabalhávamos com isso, não tem necessidade de acordar o mestre, deixa ele dormindo que está cansado. Nós já passamos por coisa pior e conseguimos atravessar. Nós conseguimos atravessar a tempestade. Só que eu começo a conjecturar, lá vai, a tempestade ficando cada vez mais violenta, cada vez mais severa, e um olhando para o outro e dizendo: as nossas especialidades não vai ser possível para atravessar a tempestade. A nossa habilidade não vai nos permitir chegar com vida do outro lado. A nossa habilidade não vai permitir chegar com o êxito do lado de lá. Vamos despertar o mestre. Aqui vai mexer comigo, por quê? Porque quando eles acordam Jesus, o texto diz que Jesus levanta com as suas duas mãos estendidas e dando duas ordens. A primeira é: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Jesus resolve o problema aqui e agora ele vai dar uma caiprada na orelha dos obreiros. Vai olhar para os obreiros e vai dizer: por que sois temerosos, homens de pouca fé? É Jesus olhando para eles e dizendo: até parece que eu ia deixar o barco afundar comigo dentro. Tá vendo? Pegou lá, vai. Até parece que eu ia deixar
dizendo, até parece que ia fazer o seu barco afundar, até parece que a sua embarcação ia acabar, até parece que você ia ser sinônimo de derrota. Eu me coloco de pé nessa noite e falo, mar aqui, vem na calma, lá vai para quem tem glória. Eu me coloco de pé nessa noite e falo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai continuar caminhando. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu estou sentindo que vai incendiar. Jesus está olhando para alguém e está dizendo para você nesta noite, fique tranquilo, que eu pelejarei por você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe por quê, varão? Porque Jeremias 1,19 vai dizer, e pelejarão contra ti. Eu estou sentindo graça e vou liberar. E pelejarão contra ti e não prevalecerão. Sabe o que Jesus está dizendo? Pode jogar o defunto no seu telhado, que toda ferramenta não prevalecerá. Pode pegar o seu nome, colocar na boca do sapo, que toda ferramenta não prevalecerá. Pode pegar a sua foto e jogar na cachoeira, que toda ferramenta não prevalecerá. Jesus está olhando para você e está dizendo, eu estou desfazendo toda a obra do diabo. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Adore ao Senhor por alguns instantes. Adore. Jesus acalma a tempestade. E o impacto no coração dos obreiros foi tão grande. O impacto no coração dos obreiros foi tão poderoso que eles até esqueceram, o evangelista Paulo, que apanharam de Jesus. Tomaram uma caibrada no meio das espinhas e até esqueceram Davi. Não tiveram tempo para pensar na caibrada que tinha tomado, porque estão tão impactados com aquilo que acabaram de ver, que vai surgir a pergunta que todo mundo conhece. Um vai olhar para o outro e vai perguntar, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Oh, glória a Jesus. Eu vou repetir para ver se você pega. Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A caibrada foi tão severa que até esqueceram de reclamar. Que homem é esse? E Jesus chegou em Gadara, que vai mexer comigo. Porque quando Jesus chega em Gadara, ele encontra um cenário caótico, um cenário de tristeza. Em Gadara, o cenário é assustador. Se nós traduzíssemos para os dias atuais, alguém ia pegar uma fotografia do homem do cemitério, ia colar em cada esquina com a sua foto, com um aviso embaixo dizendo: se ver esse homem, não cruze o caminho dele, porque ele é muito violento. Se ver esse homem, muda de rua, porque ele é muito perigoso. Também, irmão, esse aqui era a vida louca de verdade. Ele não vivia em casa confortável, ele dormia no cemitério. Ele não comia filé mignon no domingo, ele comia restos mortais. Ele não andava vestido, andava pelado. E além de andar pelado, ele pegava as pedras e se cortava. E Marcos vai dizer que ele gritava de dia e de noite possuído. Ora, a situação é tão tenebrosa que corrente não podia segurar. A situação é tão tenebrosa que grilhões não podiam segurar. A situação é tão tenebrosa que aos
algemas não podia segurá-lo. Alguém olha para ele e diz: esse homem é muito violento, precisamos dar um jeito de amansá-lo, de acorrentá-lo. Quem sabe, evangelista Tiago, todas as vezes que alguém chegava em Gadara, ficava o suspense querendo saber: será que essa algema agora segura ele? Será que essa corrente agora segura ele? Será que esse grilhão agora segura ele? Todas as vezes que alguém pisava dentro de Gadara, alguém perguntava: agora resolve o homem do cemitério, agora consegue segurar o homem do cemitério. Este homem é violento demais. Só que o texto vai nos dizer que quando Jesus pisa na cidade, aqui vai mexer comigo, por quê? Porque quando Jesus pisa na cidade, versículo de número 6 vai dizer: e quando viu que era Jesus de longe, correu e o adorou. Alguém está olhando o homem vindo em direção a Jesus, gritando para todo lado, aquela figura fantasmagórica, com os olhos esbugalhados, com as bocas babando, com os dentes rangendo, e vindo correndo na direção de Jesus. Quem sabe Simão Pedro colocou a mão na bainha e disse: dá mais um passo, eu passo a espada. Se dá mais um passo, eu pico a faca e não tem mais jeito. Porque em Jesus ninguém toca, ninguém pega, ninguém rega. E ele vinha em direção a Jesus. E quando acharam que ele ia agredir, pegar Jesus, ele se joga no chão, com o joelho no chão e com a boca no pó. Aí eu preciso fazer a hermenêutica do texto e entender, Davi, que o demônio bravo que esse aqui era, porque ele quis peitar Jesus. Nós somos milhões, você é só um. Nós somos um monte, você não é ninguém. Nós somos um monte, você só está em 12. Vai querer peitar? Eu preciso começar a entender que o demônio mais brabo do inferno, o demônio mais cabuloso dos quintos dos infernos, quando bateu de frente com Jesus, teve que colocar a cara no chão, a boca no pó e reconhecer que ele tem poder, que ele tem poder, que ele tem poder. Mas pregador, eu ainda não estou entendendo. Eu vou melhorar para você da glória. Aí alguém vai falar: ô meu pai Alex Martins, eu vou aplicar isso aqui. Aí alguém vai falar e vai dizer: evangelista Rogério, mas pregador, você está dizendo que os demônios adoraram Jesus? É, irmão, os demônios que são os demônios adoraram Jesus. E pasmem os irmãos, depois deles adorarem Jesus, eles fizeram um pedido e Jesus o atendeu. Agora, se os demônios, que são os demônios, adoraram Jesus e Jesus atendeu, imagina eu e você, que somos lavados, comprados, redimidos no sangue do Cordeiro. Se nós levantar pelo menos uma das mãos e falar: bendito seja o seu nome, Jesus, o que será que ele faz no dia de hoje? Eu vou falar. Aí eu não posso aceitar culto gelado, pastor. Eu não posso aceitar cultos fúnebres dentro da igreja. Pessoas que saem de casa para atrapalhar quem quer cultuar direito. Até porque Jesus pregou em Mateus: eu estou dizendo, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o coração estiver vazio, é melhor ficar quieto mesmo. Porque evangelista Bruno, porque quem está morto procura cemitério. Agora quem está vivo levanta a mão. Meu Deus, quem está vivo levanta a mão. Lá vai assim a candarária. Quem me assura na candarária. Quem está vivo levanta a mão. Jesus vai fazer em Gadara algo poderoso. Por quê? Porque quando Jesus pisa em Gadara,
Eu falei alguns instantes atrás que toda vez que alguém ia, as pessoas olhavam na mão para ver qual que era a corrente que tinha. Jesus pisa em Gadara. Alguém olha para a mão dele, cadê a corrente? Não tem. Alguém olha para a mão dele, cadê os milhões? Não tem. Alguém olha para a mão dele, cadê as algemas? Não tem. Sabe por quê, Davi? Porque Jesus nunca veio prender ninguém. Ô glória! Pregador me prova do texto, lá vai. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. 8:36. Se o Filho vos libertar, não tem recaída, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio trazer libertação. A segunda coisa que Jesus veio fazer, dar nome para aquele que não tinha mais nome, porque o nome dele era o homem do cemitério, era o dono de Gadara. Quando Jesus chegou, diz o texto sagrado, que quando Jesus chegou e teve um encontro com ele, alguém foi procurar ele. E quando foram procurar, diz o texto, que o encontraram aos pés de Jesus. Eita, Jesus desceu agora, porque o segredo está nos pés. Quando foram procurar, está sentadinho nos pés de Jesus. Quando foram examinar, está liberto nos pés de Jesus. Quando foram olhar, está sãozinho nos pés de Jesus. Alguém está olhando para ele e dizendo, mas não era ele que andava gritando por aí, não era ele que andava pelado por aí, não era ele que era a vergonha da cidade por aí. Quando olharam para ele, está sentadinho nos pés de Jesus. Meu irmão, é bonito ver você com a mão levantada, é bonito ver você no manto do mistério, é bonito ver você falando em língua estranha, mas antigamente você era um demônio, você lembra? Antigamente você andava com a peixeira aqui embaixo e falava, se alguém mexer comigo, eu passo a peixeira. Antigamente andava com 38 enferrujado e falava, vem pra cima de mim, que eu pico vara pra cima. Entrava nos bares por aí, bebia de 1 a 51, saía arrastado ou carregado no carrinho de mão, dando vergonha. Só que Jesus abriu o braço na cruz do Calvário e falou, ninguém quer conta, ninguém quer conta, ninguém quer conta. Levante a tua mão pro céu. Eu já não estou mais valendo. Agora começa tudo em mim. O nome que me quer me come de quebra, me come de quebra, me quebra de pau. O que me quer me come de quebra de pau. Levanta a mão.
terceiro e mais importante, reconstruiu uma família. Eita, Jesus! Porque quando ele teve um encontro com Jesus, diz o texto que os obreiros entraram no barco, porque Jesus foi expulso por pregar a verdade e estava indo embora do vilarejo. Ele tentou entrar dentro do barco e disse: não, sua missão não é aqui, vai para lá, para sua casa. A primeira coisa que Jesus diz: vai para sua casa. Oh meu Deus, eu vou entrar nisso aqui para você entender, porque Jesus sabe muito bem o tanto de tempo que ele não comia em casa, o tanto de tempo que ele não recebia uma bênção, Pai, o tanto de tempo que não tinha um abraço da sua esposa. Jesus disse: olha, vai para sua casa, porque hoje você recupera a sua família, porque o diabo, ele veio, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo chegou em Gadara e disse: hoje eu coloco as coisas no devido lugar. Lá vai para quem tem glória nesta noite. Eu encerro a minha participação. Jesus está olhando para você e está dizendo: eu vou chegar na sua Gadara. Não, você não recebeu, para isso. Eu vou chegar na sua Gadara. Ainda que tenha tudo destruído para alguém, eu vou chegar na sua Gadara. Ninguém pisou, eu vou pisar. Meu Deus, eu estou sentindo graça para pregar. Ninguém apostou, eu vou apostar. Porque Jesus, ele vai atrás daquele que ninguém quer, daquele que ninguém dá nada. É a vergonha da cidade, é a vergonha da família, é a vergonha da cidade. Ninguém quer. Alguém diz: tem dois caminhos, ou é cadê ou você pede? Não, tem o terceiro aí, tem o céu. Oh glória. Alguém olha e diz: cadê você? Não, pode ouvir, cadê o céu? Porque eu ainda dou jeito no pão que nasce torto. Meu Deus, se coloque em pé por gentileza. Eu estou sentindo graça. Jesus vai renovar pelo menos 5 crentes ligados aqui nesta noite. Fique tranquilo, eu não vou mandar você pegar na mão de ninguém. Fique tranquilo, eu não vou mandar você chacoalhar ninguém. Até porque, se é fogo de palha, eu paro e você para. Mas se for presença do Espírito, meu Deus, já ouço línguas estranhas. Já ouço línguas estranhas. Até porque sair de casa para não dar o melhor era melhor que no primeiro. Já que você veio para cá, vem para entregar o melhor. 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 Tem fogo nessa igreja. Meu Deus. Já ouço línguas estranhas do meu lado direito. Já ouço línguas do meu lado esquerdo. Olha Jesus chegando aí. Olha Jesus chegando aí. Ninguém pisou, ele vai pisar. Oh glória. Eu vou deixar você adorar.